E aí, galera? Estamos ao vivo agora aí, hein? Hoje nós estamos no assunto e eu acredito que vai ser assim fantástico. Vou chamar logo meu amigo muito bom. Nós vamos falar hoje sobre a importância da infância para o sucesso na idade adulta, ok? Essa música que tá tocando do fundo aí, Casting Crowns, lembro muito do meu amigo. Quando eu escuto essa música, eu lembro muito de você, Gustavo. Ó. Sério? Uau! Casting Crowns. Depois eu vou mandar o link aí pra você, Cuxela. E aí, Gustavo, como é que tá, meu amigo? Que bom receber você aqui, cara. Que satisfação imensa. E hoje nós vamos detonar nesse assunto aí que eu acho que tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com o nosso público. Seja bem-vindo, viu? Valeu, cara. Bom demais te ver também. Tô acompanhando aí sua grande evolução, né, Milton? Assim, primeiro como pai, né, cara? Esse processo aí familiar, ele direciona muito a nossa percepção do quanto uma pessoa está crescendo e evoluindo. E eu admiro muito, cara, o jeito que você leva as crianças, o jeito que você leva a sua família, o jeito que realmente você está fazendo a coisa acontecer. Realmente é digno de admiração. E bom demais te ver, cara. Você emagreceu pra caramba, hein? Cara, passei um processo violento esse último ano aí, ó, deu uma emagrecidona. Mas tamo aí, firmão, firmão, graças a Deus, cara, graças a Deus. Muito E legal. então, gente, olha aí, ó, Gustavo, depois, se você ainda não segue ele, busca lá, Gustavo Moreira, trainer. Ele é um cara aí, é um coach e tem aí uma longa jornada aí, treinando pais, treinando professores, treinando pessoas a lidar com crianças, adolescentes, aí passando códigos poderosos para ajudar aí você a como que você vai criar os seus filhos. E ele foi um dos fundadores aí do método Fiper, lá da CEO Kids, e ele vai falar um pouco do SER, que é o instituto que ele está tocando agora também, né? Que é coach. Legal. Como é que é SER? Exatamente. Deixa eu dar boa noite para uma galera bacana aqui. A Cleire tá aí, ó. A Cleire que já fez treinamento comigo também. Muito bom. Que A massa. minha parceira Sudurval aqui, ó. Muito bom. Olha só, gente. Bom demais. Eu queria já de antemão pedir, antes da gente começar a performar conteúdo e falar, né? O Milton vai trazer muita coisa bacana. Kézia, boa noite. Sejam hiper, mega, super bem-vindos. Gente, pipoca nesse aviãozinho aí, pelo menos para umas 3 pessoas, que nós vamos entrar aqui num assunto que realmente faz muito sentido, né? E eu já vou transformar isso numa pergunta. Por que o amor faz os relacionamentos darem certo? Né? A gente fala muito isso na perspectiva, na lente da criança, mas eu já vou deixar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas, né? Porque o amor faz os relacionamentos darem certo. E enquanto a galera vai tocando um aviãozinho aí, Milton, falar rapidamente sobre o método SER. O SER, Show. ele foi baseado, cara, numa imagem que eu sempre tive de uma metodologia, né? Que era a imagem da árvore. Eu sempre gostei, né? Até porque a árvore ela é conhecida como um dos maiores conceitos que o ser humano tem de si mesmo. Uhum. E eu procurei ali embasar todo o processo de crescimento e desenvolvimento da criança na figura da árvore. Então, eu gosto muito, né, do que a PNL traz, a programação neurolinguística nos ajuda muito a entender como a nossa mente, como o nosso coração performa. E eu queria transformar isso numa metodologia. E aí veio, né, o SER, que significa coaching do empoderamento racional. E ali eu quis dizer que realmente tudo começa nessa mente que pensa, para depois aquele coração que sente delinear os comportamentos que nós temos. Então, basicamente, é um processo de ferramentas, intervenções e muitas práticas, e que nós vamos conhecer algumas delas daqui a pouco,
que sugere isso, sabe, Milton? Que sugere trabalhar com a criança, com o jovem, com o adolescente, com vocês mesmos, essa percepção, né, a nível de pensamento, que gera sentimentos e que gera comportamentos. E todo mundo chega, de repente, apontando o dedão, né, Milton? Ah, Isso. essa criança não faz isso certo. Ah, aquele adolescente é muito problemático. E a lente dos pais está muito voltada para essa questão do comportamento, né? Mas a gente esquece que por trás desse comportamento tem um sentimento, Um tem um pensamento. sentimento. E mais ainda, por trás desse pensamento, desse sentimento, tem uma história familiar, né? Tem uma história de vida dos pais, tem uma influência materna e paterna, que também vem de outras influências cíclicas aí, né? Então, eu gosto muito de entender por que é o amor, e somente o amor, nós vamos falar daqui a pouco, né? Que pode fazer os relacionamentos na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos sociais darem hiper, mega, super certo, né, Milton? Verdade, verdade. Então, galera, aí, ó, um pouquinho do que você vai ver hoje aí. Eu quero agradecer aí a presença de todo mundo. Um beijo aí, pessoal que tá acenando aí. Tereza, Fabinho, Paula, a Iones, deixa eu ver o que mais, Késia. Gente, sejam bem-vindos, viu? Que bom poder compartilhar com vocês um pouco que está no nosso coração, um pouco que está no nosso pensamento. E por que a gente faz isso? Porque a gente acredita que o mundo pode ser bem melhor para os nossos filhos. Então, esse é um dos nossos objetivos como o IDPF, o meu instituto, como o SER, que é o instituto aí do Gustavo. A gente quer mudar uma geração e a gente acredita que isso é totalmente viável quando a gente começa a mudar na família, porque é ali que nasce, a família é a célula máter, né, da sociedade. Então, se nós temos famílias bem estruturadas, consequentemente, nós teremos aí uma sociedade bem estruturada. E hoje nós vamos falar desse assunto sobre a importância de ser criança e a gente tem algumas características. Hoje você vai ver algumas características da criança que pode fazer toda a diferença em você, na sua vida profissional, na sua vida familiar, nos seus relacionamentos sociais. Se você se tornar como uma criança, como diz lá na Bíblia, eu creio muito no que está escrito na Bíblia, e lá tem uma passagem que Jesus fala assim, se você se tornar como uma criança. E o que Jesus queria dizer com isso? O que tem a ver isso com o nosso assunto de hoje? Né? Então, nós vamos falar sobre isso. Então, eu queria começar a falar com vocês sobre a questão da primeira característica que eu acredito que é extremamente importante você desenvolver, ou você achar aí dentro de você e você agir como tal para que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida, né, hein, Gustavo? O que você me diz sobre a questão assim de você ter um coração ensinável? Ótimo. Como que isso é importante? Perfeito essa percepção. Mas antes de falar de coração, eu quero falar sobre consciência. Show. E eu quero falar da consciência na perspectiva de que nós interpretamos a realidade de uma forma ou de outra, né? E a forma como nós interpretamos essa realidade e causa a nossa consciência, cria a nossa consciência e cria os nossos padrões mentais, Milton, é justamente parte dessa herança que eu recebo nos meus relacionamentos, né? Aonde realmente tem uma teia ali de relacionamentos, tanto familiares quanto social. Então, antes de entrar nesse processo de voltar a ser criança, você sabia que tem muita gente que tem dificuldade de voltar a ser criança, porque foi na infância que foi vivenciado os momentos mais traumáticos, os momentos mais difíceis, e que pessoas que têm muita dificuldade até mesmo de falar desse momento da infância. Então, nossa intenção aqui não é falar de passado, porque eu acredito que você já deve ter se superado, vocês que estão nos assistindo já devam ter buscado recursos para isso. Mas o que nós queremos falar é que realmente existe essa consciência, né? Essa forma como nós interpretamos essa realidade de relacionamentos, ela é diferente e ela obedece um padrão para cada relacionamento. Então, na perspectiva, na ótica da criança, ela tem uma percepção de relacionamento para pai,
ela tem uma percepção de relacionamento para a mãe, ela tem uma percepção de relacionamento para professor, para a escola. E é aí que a gente realmente começa a perceber que a nossa consciência pessoal, ela também gera toda essa consciência coletiva. Coletiva. Né? Uhum. Família, religião, cultura, identidade pessoal. Tudo isso aí é definido pelo quê? Pela nossa capacidade de interpretação, ou seja, a nossa consciência. E aí, Milton, eu queria chamar muita atenção, né, para algumas leis que eu considero importantíssimas na formação da consciência de uma criança, né, para que ela realmente possa ser extremamente habilitada e tenha recursos na vivência com os pais, na vivência com a família, para formar uma psique, para formar uma estrutura emocional sólida e real. Então, eu vou usar 3 princípios, né, que formatam aí, na minha opinião, e que eu uso muito aí do Bert Hellinger, né, o pai da constelação familiar, Isso. e que traz, através de um estudo feito com centenas de casais, alguns princípios que são muito valiosos para nós, a nível de criação de filhos. E ele fala que criação de filhos tem muito a ver com qual tipo de ordem existe na sua casa. Se existe um suprimento de certas necessidades dentro dessa casa. E que ele diz que a criança tem muitas necessidades. A primeira necessidade da criança é o quê? É pertencer àquela família. Pertencimento, vínculo. Eu tenho o direito de estar ali, né? E eu vejo o sorriso no seu rosto aí, eu já percebo o quanto você já está nesse conteúdo também, né, Milton? Isso, o quanto você já está alimentando desse propósito, que inclusive, né, para as pessoas que já atuam com crescimento e desenvolvimento humano, é uma base muito sólida, né? É uma base muito estruturada, porque ele traz muitas soluções para muitas necessidades, né? Quando a gente fala sobre pertencimento, crianças que se sentem exclusas, né, Milton? O trabalho que essa criança dá na escola, a autopunição que existe, a própria exclusão em momentos onde deveria haver socialização. E isso começou exatamente ali no caráter primário. E não só, né, essa necessidade de pertencimento, mas a necessidade de equilíbrio. Crianças que dão demais e recebem muito pouco, ou crianças que recebem demais e dão muito pouco, onde existe essa disparidade, né? E aí é onde ele percebe que o relacionamento, que é a guia, a direção ali, é que está a absorver que tem certas necessidades que ele não está conseguindo suprir nele, né? E por último, o Bert Hellinger fala muito sobre a questão da hierarquia, da ordem, né? E tem muitas crianças que não entendem, inclusive pelos pais também não entenderem, que o papel do pai é um, o papel da mãe é outro, né? Eu tive uma experiência muito interessante, né? Nessa percepção do quanto nós pais precisamos de entender que o nosso movimento dinâmico tem a ver com mostrar autonomia, independência, risco, oferecer à criança riscos que significam desafios, né? Porque esse é um papel que está totalmente incluso na percepção que a criança tem do pai, né? Exatamente. E já a mãe, com aquela dinâmica, com aquele movimento do acolhimento, do cuidado, do zelo, né? E aí, Milton, eu chamo a atenção para uma coisa que nós, como Kids Coach, sofremos muito, é que quando a gente não entende esses 3 princípios, que esses 3 princípios estão destruídos na base familiar, mesmo que eu aplique as ferramentas, mesmo que eu trague soluções ali, mesmo que eu trague recursos ali, parece que eu não tratei a causa da situação, né?
Parece que eu entrei ali só nos sintomas. Uhum. Então, eu gosto muito dessa percepção de... Eu sempre me faço uma pergunta, né? Quando eu atendo famílias ou quando eu percebo uma criança. Eu sempre pergunto, quais são as necessidades que não estão sendo supridas? Né? Só para a gente completar esse primeiro raciocínio, a comunicação não violenta do Marshall trabalha muito nessa questão das necessidades, né? Que por trás dessas necessidades existem sentimentos e pensamentos que não foram respondidos ou que não foram supridos e que só existe uma forma de eu realmente entrar num novo nível, né, e receber mais, que é fazendo um pedido. Marshall fala que dentro de cada necessidade existe um pedido que não foi feito. Não foi feito. E aí ele enumera, né, os pedidos. Pode ser, no caso de uma criança, pode ser para o seu pai, pode ser para a sua mãe, pode ser para você mesmo, pode ser para o seu professor, pode ser para o seu amigo. Cara, e é muito bacana quando você tem essa percepção, a quantidade de recursos que você traz para a cabecinha de uma criança. E os problemas que pareciam enormes, né? Enormes. Acabam sendo direcionados ali. Então, eu gosto muito desses princípios que nos embasam, inclusive para entrar numa das ferramentas que a gente vai entrar daqui a pouco. Exatamente. Muito bom, muito bom. Esse princípio da ordem é incrível, né? Quando você sabe onde você está e quando cada um sabe o seu papel ali dentro da relação, as coisas caminham azeitadas, né? É uma engrenagem que ela gira redondinha, sem fazer barulho, sem travar, ela vai e caminha. Esses dias mesmo eu postei, eu fiz um post aí falando de um paradigma muito forte que os pais, principalmente os pais de primeira viagem, têm, que é falar assim, criar filhos é muito difícil, né? Criar filho é muito difícil. Não, não é difícil. E eu falei isso aí, que é exatamente essa questão de ordem, né? É difícil quando a criança está no lugar errado, quando ela está liderando a relação. Aí sim, aí torna difícil, porque aí torna um peso para você, né? Quando a gente está fora de ordem, tudo se torna um peso, né? Então, papéis inversos, né? exatamente. E tem tudo a ver com esse assunto. É um assunto vasto demais. Eu acho que se a gente, se for, a gente fica aqui horas e horas e horas falando. Então, você que está aí nos assistindo, já percebeu aí pela introdução que a gente tem coisas riquíssimas para passar para você. Então, faz comigo aí, aperta no teu aviãozinho aí, gente. Chama aí 2, 3 amigos seus aí que estão precisando disso. Avisa para ele que está rolando essa live aqui com o Milton, com o Gustavo. E eu acredito que nós vamos crescer muito juntos aqui hoje, viu? Milton, muito bom. Minha esposa tá aí, ó, mãe que tem de mãe, tá aí curtindo. E aí teve um pessoal que falou aí do Gustavo aí, ó, Raquel, ó, como é bom ouvir você. Você tem me ajudado muito no meu relacionamento com meus filhos. Parabéns. Aí, Raquel, seja bem-vinda, viu? Que bom ter você aqui conosco. Então, Milton, olha só. Você sabe onde que eu tô agora? Sim. Onde? Eu tô aqui, eu tô no Mato Grosso, né? Cidade de Confresa. Eu tô dentro da Secretaria de Educação. Daqui a pouco eu vou mostrar meu amigo aqui. Ele é secretário de Educação dessa cidade aqui. Trabalha diretamente com centenas de professores. Um cara que tem feito vários professores não só crescerem, mas perceberem que o professor conteudista, o professor que traz ali o ABC, 1, 2, 3, a fórmula de Bhaskara, ele já não cabe mais, né, dentro das necessidades que essa criança traz, né? E assim, daqui a pouco eu vou apresentar ele para vocês aqui, mas eu me lembro, Milton, o quanto essas questões, né, que eu trouxe para minha prática de coaching hoje, que é essa percepção sistêmica, fez sentido para mim. E eu convido você, mamãe, né, que está assistindo, você professora, mandar um beijão para a Edelaine aqui, né? Edelaine está aqui com a gente. Edelaine é, né, educadora, ela faz parte da Secretaria de Educação aqui também. Gente, olha, a Érica, tem uma Érica aí de deixa eu Confresa também, ó. Exatamente. É isso aí, a Érica, muito bom, muito legal. Cara, e realmente assim, eu tenho me apaixonado por essa percepção sistêmica da família, e daqui a pouco a gente vai entrar numa ferramenta chamada Meus Relacionamentos, né?
Uhum. justamente para a gente poder provar o quanto a maioria das necessidades não supridas ou dos problemas que foram provenientes de uma interpretação errada se tornaram ali verdadeiros câncer dentro de uma família e que provocou exclusão, provocou desequilíbrio, provocou inversão de papéis. E é daí, né, que a gente entende que existe talvez as maiores situações a serem resolvidas. Então, Milton, para cada necessidade diferente, eu vou ter que ter um comportamento diferente, né? Uhum. Se eu hoje tenho filhos que não me respeitam e que ainda criança... A Pietra está com quantos anos? Aquela boneca linda. 5 aninhos. 5 aninhos, né? Cara, o Santiago, né? Ele estava com 5 anos ontem, agora ele já tem 8. É, E eu percebo claramente o quanto ele, em muitas coisas, parece estar escorrendo pelos dedos. O quanto eles evoluíram. Vou dar um exemplo bem simples. Eu ensinei o Santiago a jogar xadrez, certo? certo. Eu não consigo ganhar dele mais, Milton. É ridículo falar isso, O mas aluno, ele, o aluno opa, superou o ele é, mestre. ele é exímio no xadrez. O cara manda muito bem no Uno, excelente jogador de Uno, né? E ele é Uhum. muito prático, muito desenvolvido, muito estruturado. Mas por que eu estou falando sobre esses simples exemplos aqui? Porque esse é o momento que o seu filho tem de perceber o seu papel. Por exemplo, nós somos pais, nós temos uma série de movimentos ali que nós, de uma forma quântica, passamos para eles. Inclusive o movimento do medo, inclusive o movimento da apatia, da tristeza. E isso é normal nós sentirmos, né? O Dr. Augusto Cury fala, e eu gosto muito, né, dessa fala dele, que se nós não chorarmos as nossas mágoas perto dos nossos filhos, eles nunca vão aprender a chorar Nunca. deles. E eu não acho legal esse negócio de ficar escondendo, sabe? Ah, eu tô com um problema, mas eu não vou compartilhar. É claro que dentro de uma situação Dentro que da eu entendo maturidade deles, né? de uma criança de 5 anos, né, vai poder Uhum. absorver. Mas eu acho que o grande segredo, sabe, Milton, tá, e uma coisa que eu estou agradecendo muito a Deus de eu estar aqui em Confresa, porque aqui é uma cidade interior, as pessoas conversam. Uhum. Aqui, Milton, as crianças, muitas famílias ainda veem crianças brincando na rua. Famílias sentam na porta de casa e a criança anda de bicicleta na rua. E é interessantíssimo os momentos de qualidade, né, que nós Uhum. percebemos ali naquele seio familiar, onde os papéis podem ser percebidos. E eu trouxe aqui, né, só mas não desenvolver, né, do método do ser, e nós vamos perceber como é que a lente da criança interpreta cada um desses papéis aqui, Cada um dos né? Como papéis. é que ela realmente entende cada um desses papéis aqui e como, pela avaliação desses papéis, ela começa a formatar na personalidade dela o modus operandi que vai ajudar ou atrapalhar ela, né? E Uhum. eu acho que o maior desafio hoje, quando a gente fala sobre relacionamentos, Milton, sabe o que é, na minha opinião? Pai. Ah, Pai. Já percebeu? Vamos puxar a responsabilidade para o nosso lado, né, Milton? As sim, mulheres, claro. elas são mais completas, elas são mais inteligentes, elas são mais sensíveis, né? Elas conseguem realmente ser mais intuitivas e mais perceptivas. Mas elas precisam muito de nós. Né? A nossa percepção está mais nas mulheres, está mais na nossa esposa, né? A nossa conexão Uhum. está mais com a nossa esposa e de uma forma secundária aos nossos filhos. Mas é muito interessante quando o pai percebe que ele realmente tem esse papel de provedor, de independente, de autônomo e pratica isso dentro da família dele, né? Principalmente nessa idade, 5, 6, 7, 8, 10 anos. Eu estou dando Uhum. ênfase a isso porque eu estava passando essas cartas aqui, né? E eu fiz uma pergunta para a criança que faz parte dessa sessão.
Eu faço um Sim. círculo assim com todas essas cartas e eu coloco a criança no meio. E eu Aham. pergunto para ela como é a relação dela nesse ciclo, né? Como é a relação dela? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, ó, tá vendo? Uhum. Então, a roda dos relacionamentos, né? Então, Legal. aqui eu tenho família, eu tenho escola, eu tenho Escola. familiares e eu tenho social. E é interessante que quando a gente vê algum problema aqui, ó, ou se não aqui, Uhum. a gente começa a perceber que o trabalho não vai ser só uma ferramenta com a criança. O trabalho não vai ser só um processo específico com a criança. E Com é a aí que a criança. gente ganha créditos, né, Milton? Porque a gente mostra para o papai que existe uma insatisfação dessa criança, ou seja, uma necessidade não suprida que está confrontando ali a família inteira. Uhum. Está tendo um desequilíbrio, ou a ordem está sendo desrespeitada, ou o próprio vínculo, né, dessa família está sendo desconecto. E quando, através da ferramenta, o pai percebe isso, ele fica muito mais sensível, né, a um processo de crescimento, que eu acho que você já deve ter desenvolvido com muitos pais aí também, né, Milton? Sim, a gente já andou trabalhando com alguns pais aqui e realmente, quando o pai, ele, às vezes ele até fica chocado, né? Porque ele não estava esperando aquilo. Às vezes ele acha que o problema, tá no meu filho é rebelde, ou o problema, o meu filho ele é disléxico, ou então ele nunca imagina. Ele nunca imagina que o problema está nele, porque ele se acha, não, eu tô certo, eu tô no meu papel. Mas quando você abre a ferramenta que mostra para ele, ele realmente ele fica chocado Milton, eu vou e a compartilhar uma ação tem coisa. que ser dele, né? Sim, eu vou compartilhar uma coisa aqui que eu nunca falei em live nenhuma, tá? E foi uma dificuldade que eu tive. Quando eu conheci a minha esposa, quando eu comecei a namorar com ela tinha Nicole, né? Ela já tinha uma filha, a Nicole tinha 8 anos. Cara, eu tinha uma dificuldade enorme com isso, porque o relacionamento foi acontecendo, eu me tornei noivo dela, porque eu não entendia as dinâmicas que existiam por trás desse relacionamento. Uhum. Eu não entendia os papéis que existiam por trás disso tudo. Cara, foi tão libertador o dia que eu entendi a bênção que a Nicole é na minha vida. E é super interessante que assim, os movimentos que a aceitação, o amor, né, e o querer bem faz na nossa vida. Por isso que eu falei no início, né, a gente fez fiz uma pergunta, né, por que o amor faz os relacionamentos darem certo na nossa vida? É porque quando a gente entende que talvez algo que não existiu do jeito que a gente queria que fosse, cruzou o nosso caminho ou está na nossa vida, e de qualquer área, de qualquer maneira, seja negócio, seja processos de família, seja perda de filhos, que é uma coisa Uhum. mais difícil do que essa. Mas quando a gente aceita, Milton, existe um Uhum. processo de compreensão e entendimento profundo. Eu não conheço nenhuma pessoa que consegue tratar de forma terapêutica e de forma evolutiva, no sentido de cura, no sentido de recursos e tudo mais, que não tenha passado talvez por coisas muito piores ou bem parecidas, mas conseguiram trabalhar superação diante disso. E falando em superação, né, quando eu casei com a Vanessa e que eu realmente comecei a conviver com a Nicole, cara, foi difícil, mas ao mesmo tempo foi libertador. Deixa eu resumir essa história. Hoje a Nicole tem 23 anos, ok? Ela está Uhum. no 4º ano de medicina dela, ela vai ser psiquiatra, passou em Oh, segundo maravilha. lugar no UFGD. Parabéns. É minha filha do coração, mas assim, eu tenho muito orgulho dela, pela pessoa que ela é e o que ela representa, inclusive para os meninos, para o Santiago e para a Isadora, que hoje, Milton, querem ser médicos. São crianças extremamente estudiosas
E por que que elas são estudiosas? Porque vê a irmã. Irmã, o exemplo é a irmã, né? Cara, eles são apaixonados na Nicole. Então, assim, como a Nicole é muito estudiosa, muito focada e é muito orientada, né, academicamente, os meninos, assim, puxaram completamente isso. Mas percebam uma coisa, antes disso, houve uma aceitação e uma inclusão da minha parte. E isso, Sim. Milton, não é normal, cara. Eu conheço, deixa eu rasgar o verbo aqui, eu conheço muitos idiotas, uns Zé Ruela da vida, não sei nem se tem um nome para isso, dos caras que rejeitam. Rejeitam até os seus próprios filhos, cara. Sim, sim. Rejeitam até pessoas que deveriam ser amadas aí na essência, no DNA. E aí depois não sabe por que, que a vida não anda em uma série de outras coisas. Eu acho que um cara, antes dele casar, ele tem que entender certos papéis na vida dele. Sim, E um sim. deles, né, Milton, é essa capacidade de prover solução, de resolver os problemas no peito, de realmente falar, cara, o negócio começa e termina aqui em mim. É eu que vou ter que dar conta dessa parada aqui. Que nem eu tô Vou vendo aí, pra ó, você cima. tem peso pra caramba. Perder Vou peso pra não é cima. fácil, né, Milton? Não, não é fácil não, mas é possível. É possível. Quando você Possível. mata no peito, a Luciana tá até falando aqui, ó. Quando temos a percepção da postura com qual temos que agir, fica muito mais leve o caminho. Então, se você tiver a postura, se você se postar como o provedor, afinal de contas, esse é o teu papel, as coisas vão ficar leves. Fácil não vai ficar, mas vai ficar leve. Isso aí eu te É. garanto. Aqui, ó, gostei bacana a Luciana falando aí, ó. O que você rejeita e o que você rejeita, você acolhe negativamente na sua descendência. Bingo! É. Você replica um destino que você gostaria que não fosse o seu. E mais, né, Lu? Tem aquela questão de tudo aquilo que a gente critica, tudo aquilo que a gente aponta, tudo aquilo que a gente acusa, tudo aquilo que a gente julga e sentencia, são basicamente os entraves, os bloqueios e as limitações que vão me fazer parar logo ali na frente. Então, eu acho muito bacana, Milton, assim, nós que estamos falando a pais e a Uhum. mães aqui, a esposas e tudo mais, chamar, né, principalmente os pais, para terem um choque de realidade. Um Sim, choque de realidade no sentido de, cara, como é que eu estou performando nesse processo de vida familiar? Porque quando eu não encontro o sentido ali, quando eu não começo a realmente trabalhar em prol disso, quando eu não começo a realmente entender que a minha família é um time que joga para ganhar e que precisa de dar certo, e eu sou o técnico dessa parada, né? Querendo ou não, nós pais sim. temos responsabilidade maior, né? Nós temos que orientar, direcionar e tudo mais. Se essa responsabilidade não for comprada, alguma coisa vai sair fora do lugar, né, Milton? Com certeza. E quando sai do lugar, filho, aí vai ter que pagar um preço dobrado para você tentar corrigir essa rota. Aí, É. aí fica difícil, aí fica pesado. E eu acho assim, ó, eu não gosto de dar conselho, porque coach não aconselha, né? Mas assim, Uhum. eu quero falar para as mães que de repente passam por essa situação ou vivem questões assim, eu mantenho um relacionamento por questões de necessidade, mas o pai dos meus filhos é uma pessoa que não é funcional, enfim, é uma pessoa que não me completa, ou enfim, eu não estou feliz e tal. Não tenha medo de mudanças. Internaliza os processos que realmente fazem parte daquilo que você quer viver. Eu conheço inúmeras, já atendi inúmeras mulheres, Milton, que botaram um ponto final, mas da maneira certa. E botar um Sim. ponto final da maneira certa tem a ver com o que eu não quero mais. Eu finalizo um ciclo para que outro se abra na minha vida. Hoje mesmo, Uhum. né? Eu estava conversando com uma cliente minha, há 5 meses atrás, ela estava num relacionamento, né, de muitos Uhum. anos, mas que não havia fluidez, né? Nenhum desses princípios, nem do pertencimento, nem do equilíbrio e nem da hierarquia eram respeitados, né? Sim. Era um pai muito ausente, um marido que não era nada provedor, uma pessoa que não era esforçada e até mesmo dependente dela. Então, a grande sacada é o seguinte:
Não espere a decisão dos outros, mamãe. Entenda que o seu papel de mãe é completa por um macho do seu lado. Sim. E é um macho que sai para caçar e traz a comida. E que você está ali estruturando tudo aquilo que tem a ver com conforto, criação, acolhimento. Não estou dizendo que hoje as mulheres não ocupam multipapéis, porque elas ocupam sim. Mas quando elas têm um macho do lado delas, né, Milton, e que reconhece o papel, a família descansa. A Sim, família sim. fica super íntegra. E melhor ainda, se ele for participativo, assim, que nem você lá que filma um monte de coisa com a Pietra, com os meninos aí, né? Como é que foi Sim. esse esquema deles verem você entrar nos exercícios, Milton? Rapaz, antes de falar dessa coisa aqui, o coach Aguiar tá falando aqui, postura é mais importante do que posição. Não basta ser pai, tem que ter postura de pai, né? É isso E é aí. uma coisa, quando fala de relacionamentos, a gente sempre fala, sempre aconselha, quando a gente está aí no atendimento ou falando de relacionamentos, uma coisa que eu costumo dizer é que quando você abre mão demais dentro do relacionamento, e aí no caso desse, uma mãe que está assumindo essa postura de pai, né, ou está assumindo o local ali do macho, digamos assim, no relacionamento, ela está fazendo as tarefas que ele deveria fazer, né? O que acontece? No início, quando tem muito amor, aquela paixão avassaladora do início, a pessoa vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, mas ele entra numa linha de maturidade, onde as pessoas começam a se enxergar ali naquele relacionamento, começa a ficar pesado, ela vai falar assim, ou ele vai falar, uai, mas por que eu estou fazendo isso, se não é meu papel? Por que eu estou abrindo Exatamente. mão disso, se não é... Por que você não abre mão? Então a pessoa abre mão demais no início do relacionamento, que está amando, está apaixonada, então ela casa com o cara, ou ele casa com a mulher que não age de acordo com seu papel, e aí depois chega no meio do relacionamento e aí há uma ruptura, uma ruptura do relacionamento, porque fica pesado demais carregar um fardo. Não vira um Exatamente. relacionamento, vira um fardo aquilo ali, né? Então, É. realmente é muito difícil, né? Eu gosto, Quer eu complementar gosto, antes de eu falar? eu gosto muito dessa fala que você está trazendo sobre fardo, né? Porque Uhum. essa é a percepção que antecede uma separação mesmo, né? Sim, E sim, aí, quando você percebe o que gera essa fadiga, né? Esse descontentamento, você vai buscar nas origens da necessidade que o homem procura suprir ao procurar uma mulher. Quais os problemas que ele quer resolver, né? O uhum. primeiro, né? A primeira necessidade do homem é ter tem muitos psicoterapeutas que eu já participaram de treinamentos comigo, eu já fiz formações com eles, e a maioria é unânime em dizer que a sequência é: o homem procura um excelente amante, uma amiga que ele possa confiar e uma Uhum. mãe para os filhos dele, né? Agora, na sequência da mulher, não é essa uma excelente amante, um amigo e um pai. Primeiro ela procura o provedor, depois o resto faz Depois sentido. o resto. É inverso, né? Nós Uhum. não, nós somos instintivamente predadores. A Sim. coisa que nos chama a atenção primeiro é numa escala diferente, né? Sim. E o tanto que é legal quando esse casal entende essa dinâmica, né? E a mulher realmente consegue suprir o homem nessas necessidades também. E ele, por sua vez, tem uma percepção real de que ela precisa de fato. Cara, a mulher precisa de carinho, né, Uhum. Sim, o Milton? sim. Ela precisa de suporte, ela precisa de carinho, ela precisa de ser ouvida. Eu Ouvida. vou te confessar, eu não sou um bom ouvinte, cara, mas eu aprendi a customizar. Eu aprendi a customizar as nossas conversas, né? Sim. Então, assim, tem momentos que eu percebo quando a conversa vai ser longa demais, né? Eu já me abro. Falo, não, então tá, que realmente eu vou precisar de reestruturar tudo e nós vamos Reestruturar. ter uma E conversa. vamos, e vamos, e Se vamos. não houver, geram outras necessidades, essas necessidades geram descontentamentos, né?
E isso não é Sim, legal. e aí uma bola de neve, né? Uma bola de neve que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, daqui a pouco você não tem mais controle. A Jessiquinha falou assim, ó, essa live de vocês faz a gente amadurecer muito. A Luciana falou assim, o ponto final tem que ser no relacionamento, no caso de separação, né? O ponto final tem que ser no relacionamento. Os pais não podem esquecer que essa função é eterna, independente do casamento, né? Exatamente. Aqui um Eu casal gosto deve muito ser... dessa fala. Eu gosto muito dessa fala porque os filhos, eles não são culpados se o pai dá ou não dá certo. Cara, é ilusão Exatamente. então, de eu achar que eu tenho que estar casado para os meus filhos terem uma boa interpretação da vida. O melhor é que fique casado, Sim, porque, o né? ideal, né? O E a ideal. própria palavra de Deus diz o quê? Que Deus odeia o divórcio. Fica parecendo como se ele não tivesse feito a coisa certa. Sim. Então, eu sou a favor da família, da superação, e realmente, assim, só em cases que a gente realmente sabe que tem algumas pessoas que não conseguem relevar, mas tudo bem. Eu quero, Milton, dar continuidade ao processo daquela ferramenta que eu mostrei, né? Sim. Que Sim. é basicamente, quem quiser, gente, pode entrar em contato comigo no direct, que eu envio isso aqui. Isso aqui é basicamente um processo bem simples, onde você vai fazer a criança preencher da seguinte forma: qual é o seu nível de contentamento com cada relacionamento? Então, ela vai pintar, por exemplo, se ela tem um nível de contentamento grande, ela vai pintar isso aqui tudo. Quer dizer que o papai dela supre as necessidades dela. Agora, será que isso acontece com o primo? Será que isso acontece com tios? Será que isso acontece com a coordenadora? Será que isso acontece com a colega de sala? Aí, Milton, eu já descobri muita coisa que criança Uhum. não gosta da escola nem nada, mas não é da escola que ela não gosta. Ela não gosta é do professor XPTO lá, né? E é super Uhum. interessante porque Uhum. dessa roda nós vamos para a escada dos relacionamentos, Cada dos né? relacionamentos. E aí a Muito legal. criança ela vai perguntar, ela vai se responder, ó, quem ela é. E aí você vai perceber, através dessa resposta, quais são os sintomas que ela traz desse processo aqui, Desse ó. processo. O resultado dessa E aí roda. o interessante é que o segundo degrau, né, da escada dos relacionamentos é quem são os meus pais. Você percebe que para ele subir, ele antes de responder quem são os pais dele, ele responde quem ele é. Porque naturalmente ele vai perceber que essa dinâmica, essa relação, vai fazer ele responder essa pergunta aqui, ó. Quem Uhum. são os meus relacionamentos? Eu Relacionamentos. quero chamar a atenção justamente sobre isso. Às vezes você vê criança com relacionamentos ruins, criança se envolvendo de uma forma insegura, imatura, criança que não tem confiança, que não tem segurança. Cara, porque não tem pais que lutam por eles, não tem pais que têm relacionamentos maduros, não tem pais que têm sequer amigos, né? Eu gostei muito, muito mesmo. Aprendi demais com a Luciana, sabe, Milton? Um dia que a Aham. gente foi lá na escola da Pietra, cara, e ela fez umas perguntas para a coordenadora lá, que meio que colocou a coordenadora contra a parede. E eu falei, nossa, eu não falei nada, né? Eu fiquei quietinho. E assim, essa coordenadora não sabia responder, mano. E eu falei, meu Deus do céu. E ela tocou o terror lá, velho. Eu Foi falei pra assim, depois cima. eu falei pra ela. Falei, Luciana, ou que massa essa percepção que você teve. Porque muitos pais, você lembra, né, Luciana? Tá vendo aí, kkk. Tá rindo aí. Mas eu achei massa, cara, porque muitos pais não têm não tem essa percepção A do leitura, né? relacionamento que ele tem que ter com o coordenador. Não encher saco de coordenador ou colocar carga em cima de professor, mas ser um com ele, ser parceiro, ser interessado. Por mais que não esteja presencial ali dentro de sala de aula, esse professor, esse coordenador, saber que ele tem um parceiro que, se ele compartilhar questões específicas da dinâmica de comportamento do filho dentro de sala, ele vai ter uma pessoa que vai ajudar ele a resolver aquilo e não gerar um peso maior para ele, né? Aham. Então, assim, ó, eu vou aqui, ó, se eu tenho essas, olha que interessante, se eu sei quem eu sou,
se eu tenho definido quais são os papéis dos meus pais na minha vida, eu consigo ter novos relacionamentos, eu consigo realmente objetivar a minha vida de uma forma bem melhor. E aí, Milton, a gente entra nos dois processos que fazem muito sentido para o momento de vida que eu e você estamos vivendo, ó, que é onde eu Sim. mostro as minhas contribuições e que é onde eu formo a minha reputação, cara. Show. Então, tá vendo que por trás de reputação, a gente tem um processo de integridade nas contribuições. Eu entendi quais são os meus relacionamentos sociais e eu tive uma sala de aula antes com os meus pais e principalmente na formação do meu eu sou. Então, claro que assim, na live fica difícil a gente fazer a ferramenta completa, né? Mas quando a gente performa essa ferramenta, cara, você percebe assim o quanto você descobre que por coisas bestas, de repente por frases feitas de um pai ou de um patrocínio negativo de uma mãe, a criança gera processos cíclicos extremamente negativos na vida dela. Sabe aquele diálogo interno negativo que se transforma em um comportamento pior ainda? A gente consegue gerir isso através de ferramentas simples, né, Milton? Perfeito. Perfeito, perfeito. E a Jéssica está aqui perguntando aqui, é um tipo de roda da vida, só que essa é para avaliar as crianças? Sim, Jéssica, essa é uma ferramenta adaptada, é uma roda da vida, ela é adaptada dentro da filosofia do método que o Gustavo criou aí no instituto dele, tá? Se você precisar da ferramenta, entra lá, Gustavo Moreira, trainer, entra lá no perfil dele, fala no direct que ele vai te mandar a ferramenta para você e ele te ajuda aí a aplicar com seu filho e se precisar da devolução. Eu tive um insight aqui agora, cara, um insight massa. Diga aí, amigo. Cara, bora fazer um mix de conteúdos do seu instituto com o método SER. Bora abrir uma turma aí em Brasília. Vamos sim. Vamos sim, vamos abrir. Topo, super topo, super é? top. Eu acho que a gente tem tudo aí para somar e distribuir aí bênção na vida dos nossos amigos aqui, com certeza, com certeza. Não é? Vamos marcar Sim. então, porque realmente, ó, apesar da pandemia e tudo mais, né, a gente está fazendo processos bem pequenos, né, com poucas pessoas, com o uso da máscara e tudo mais e tal, mas assim, eu entendo que isso também não pode ser uma coisa, porque a educação foi muito prejudicada esse ano, né, Milton? Sim, sim, então, escolas, muito. famílias, eu acredito que você também deve ter tido uma série de problemas aí, tanto na sua vida pessoal, profissional, principalmente nesse ciclo da família que muda completamente, né? Essa rotina. Então, acho que os pais, né, as pessoas, elas estão muito sedentas de novos conhecimentos, de novas técnicas, de processos que possam, de repente, oferecer recursos para elas, né? Com certeza, com certeza. A gente já vai, depois da live, a gente já vai dar uma conversada, vamos organizar e, gente, ó, em breve aí vocês vão ter novidades aí, viu? Vai trazer aí um material poderoso aí para ajudar você aí nos seus filhos, principalmente nesse momento de pandemia aí, que as crianças estão precisando de um apoio emocional. E uma das coisas que eu aprendi muito com o Gustavo foi a questão da educação emocional. Cara, que coisa incrível. O Gustavo, para quem não sabe, ele foi o mestre aí na minha formação de Kids Coach, né? E que foi que me apresentou a Susan também, que quando a gente fez um Master Kid Coach, ela veio lá do Canadá, né? Foi uma network aí com o Gustavo aí que trouxe pra gente aí. Muito agradecido, viu, Gustavo? Porque esse conhecimento acrescentou demais, tanto na nossa vida como pais, né? Porque a gente aplica muito dessas ferramentas com os nossos filhos, né? A gente desse conhecimento a gente aplica na formação dos nossos filhos, quanto nos nossos atendimentos aí com os clientes. Muito show. Cara, mas ó, Milton, eu aprendi demais com você e com a Luciana também. Achei muito legal o posicionamento, né? A curiosidade, o zelo que vocês têm com a formação emocional e principalmente da mentalidade de família que vocês adquiriram, né? Eu preciso muito disso.
às vezes a gente talvez acha que por saber mais ferramenta, método e tudo mais, nós conseguimos galgar, né, os steps necessários. Mas não é, cara. Isso é um plus. Eu acho que o que vale mesmo, né, é esse posicionamento real, né? Que nem o seu, da Luciana. Eu tive a oportunidade de ir até na sua casa. E, gente, nossa, a casa do Milton é muito linda lá em Brasília. Aí em Brasília, né? Muito legal. A gente até ficou pensando, né? A Luciana falou, Gustavo, vamos fazer o treinamento aqui, nesse lugar aqui e tal. Uma área maravilhosa e Deus sabe a hora certa de tudo acontecer, né, Milton? Com Mas certeza, com certeza. eu quero mostrar, Milton, uma outra questão aqui que eu acho que ajuda muito, né? Aham. Que nós queremos muito que os nossos filhos sejam engajados, na verdade. Sim. Nós queremos muito um processo de engajamento na vida deles. Só que na maioria das vezes nós esquecemos de uma coisa fundamental, cara. Que engajamento é a ver... Quem quiser anotar isso aí, gente, anota, porque isso aí realmente é uma coisa que vai explodir na sua mente de uma maneira poderosa. Engajamento é exatamente a medida certa entre desafios e competências. Porque quando o desafio é grande demais aos olhos de uma criança, diante das competências que ela acha que ela não tem, e eu não estou falando de competências técnicas, tá? Não estou falando se eu Uhum. escrevo bem, se eu faço matemática bem. Estou falando de competências comportamentais. A capacidade Comportamentais. da criança tem que ser protagonista, confiante, segura, criativa e, enfim, se permitir na íntegra a se relacionar e tudo mais. Então, quando a criança entende que ela não tem essas competências e os desafios são grandes demais, olha o que acontece, Milton. Ó. Ela se frustra. Então, Frustra. basicamente, o caminho é esse aqui. Ó. Desafio alto demais, competência baixa, como é que eu me sinto? Frustrado, né? Frustrado. Agora, interessante, ó, quando a competência é grande demais e o Uhum. desafio é pequeno, eu me sinto como? Entediado. Entediado, porque é fácil demais fazer isso, cara. É muito fácil, melzinho na chupeta. Então, se o seu filho anda entediado, é porque as coisas estão muito fáceis para ele, as competências que ele tem, já não é segredo nenhum ali. Isso Você não está significa que desafiando ele, né? Você, como pai, não está desafiando seu filho, não está mostrando para ele. você completou exatamente as minhas palavras. Está faltando, né, algo que realmente mostre para ele algo que vai, putz, ferver na mente dele como uma possibilidade. Então, tem muitos pais que viram para mim, principalmente adolescente, né, que é uma fase de muito up and down. Gente, Uhum. o que adolescente precisa? Adolescente precisa disso aqui, ó. Desafio. E principalmente, o adolescente precisa de competências comportamentais no sentido de patrocínio positivo, eu acredito em você, vai lá. Se não deu certo agora, o papai ou a mamãe está com você, porque nesse momento que der certo, você vai entender que você pode fazer, que você consegue fazer. E Exatamente. é super interessante o quanto isso deixa eles engajados, né, Milton? Nós não Uhum. chegamos na adolescência com os filhos ainda, né? Mas eu É, tô projetando isso agora, cara. Porque, né, nossos filhos sofrem bullying. É normal, é não é normal. verdade? Nossos Uhum. filhos são desacreditados. É normal, ok, tudo bem. Agora, o que não é normal é um pai e uma mãe criar coitado, criar um ambiente sem recursos e muito mais baseado na cultura do ódio e do medo do que do esclarecimento e do patrocínio positivo, né? Não dá para ganhar em tudo, meu filho, Porque, mas dá para porque isso vai. Porque, desculpa, mas é porque isso vai refletir isso lá na idade adulta dele, quando ele tiver que ir para o mundo, e aí total. é um ciclo que vai se fechar errado, porque aí a gente reclama, por que que esse homem, por que que esse cara, ele não é provedor? Aí, como a gente estava falando agora no relacionamento, o problema está lá na raiz, lá na paternidade dele, que não patrocinou positivamente ele, que não ensinou ele, ou que muitas vezes quis criar a criança numa redoma
não digo para você ser uma pessoa cuidadosa com seu filho. Sim, você tem que ser, sim, cuidadoso, porque esse é um dos seus papéis, é você cuidar dele, proteger. Mas você não pode, de maneira alguma, colocar ele numa redoma e você, ao invés de você cuidar, você estará alejando ele. E quando você Exatamente. aleja, você cria uma aberração para o futuro. Aí são É, pais, são homens e mulheres que não sabem se relacionar, são homens e mulheres que não progridem na área profissional, não sabem ser. Por quê? Porque houve ali um problema ali na formação dele, né? Milton, isso que você está falando é tão real, cara, que eu tô atendendo uma mãe, ela é americana, na verdade, né? Uhum, Ela mora em São Francisco e ela sempre foi uma mãe muito permissiva. E ela se esconde por trás da autossabotagem de que teve vários relacionamentos, de que o pai dessa menina nem olhou para ela, de que blá, blá, blá e tudo mais. uhum, Milton, e a menina é linda, cara. É uma moça, né, de 18, 19 anos, sim. parece uma boneca de tão linda que é. E o que que ela está fazendo com toda essa percepção difusa que ela teve do papel de homem na vida dela? Pai, padrastos totalmente disfuncionais, né? Uhum. Amigo, ela tá tocando terror, e desculpa a palavra aqui, mas fudendo com a vida a maior quantidade de homens que ela pode. Por quê? Ela Porque se acha na justiceira, né? dela, vou ferrar com esses homens, Se acha porque ferraram justiceira. comigo e ferraram com a minha mãe. E isso, cara, é algo que, infelizmente, a mãe dela não dá para voltar para trás, né? Não dá para fazer diferente e tudo mais. Mas o Felizmente. nosso processo está sendo muito mais voltado para aceitação, Uhum. compreensão, né? Para daí, então, a gente começar, de fato, a encontrar recursos não baseados nos velhos sentimentos. Porque aonde existe aceitação e aonde existe compreensão, existe uma abertura para o novo. Eu não estou emaranhado com os sentimentos de dor, apatia e tristeza por ter sido injustiçada, ou por ter sido negligenciada, ou por ter sido mal amada. Ok, isso aconteceu na minha vida, eu assumo o dano. Tudo bem. Só que eu não vou mais repetir esse destino, porque eu não tenho mais esses sentimentos em mim. E por que eu não tenho esses sentimentos mais em mim? Porque eu entendi o coração de Jesus. Uhum. Para quem não é cristão, quer falar que entendeu o coração de Buda, seja lá o que for, fica com Deus, pode fazer isso. Eu entendi, Gustavo, eu entendi o coração de Jesus. E Jesus. aí eu entendi que existiu aceitação e que existiu uma percepção do bem que o mal fez. Olha como é que a mente de Cristo é poderosa, né? Ele Uhum. fez o bem no mal que viveu. Ele trouxe a glória e a graça na cinza da miséria do diabo. E isso, cara, tem que ser um princípio repetido por pais, por Sim, mães, por porque pais e senão por os mãe. filhos vão ser simplesmente uma repetição de tudo aquilo que não foi resolvido na vida dele. E se eu não Exatamente. resolvo na minha vida, mano, é claro, é óbvio que os meus filhos vão repetir o mesmo destino, porque eu não tenho respostas para o meu problema. Eu vou ter respostas para o dele. Hum, Ou melhor, né? Não é nem ter resposta, eu vou ter exemplo pro dele. Não vou, cara. E aí, Milton, eu gosto demais, cara, de realmente entrar em Deus mesmo nesse momento, porque não tem aham. coach, não tem PNL, não tem nada. Não tem Aí é nada. realmente você com Deus, porque tem um limite ali para o nosso conhecimento, para as nossas práticas. Tem um momento, né? Uhum. E que me chama muita atenção, e essa palavra sempre vem à minha mente. Quando Paulo, na sua angústia, no seu desespero de alma, né, entende que ele só pode transformar a mente dele quando a mesma é renovada, Pela né? E ele só renovação. pode conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando ele realmente entende que o processo de transformação vem por uma renovação. E renovação, Milton, não é viver os sentimentos de miséria, de injustiça, de dano que não foram aceitos. Cara, Sim. aceitei o dano, ok. Ou eu fui arrebentado, detonado. Você mesmo estava falando de um processo de uma empresa que eu fiz parte aí e tal.
Cara, enquanto eu não entendi a aceitação que eu tinha que ter dos processos que viriam a acontecer na minha vida ali, né? Eu não teria me aberto para o novo. E tanto que é massa se abrir para o novo. Porque o novo é novo, velho. O novo é bom. Sim. O novo é agradável, perfeito, cheio de coisas que te levam às alturas. E te tiram Exatamente. dos poços, né? De dificuldade, desespero e todas essas coisas, né? Isso mesmo. Que maravilha, cara. A Luciana falou que assim, antes de desafiar os pais, tem que confiar nos filhos, né? Que a gente estava falando daquela questão do vértice lá do desafio e da capacidade, né? Tem que acreditar, confiar nos filhos. O primeiro passo é não fazer por eles o que achar Exatamente. que eles ainda não conseguem. A criança é surpreendente, sempre. Né? Aí, aqui a Luca Brau Souza, Luca Brau, nossa opinião tem muito valor para os nossos filhos. Ixi, ai, tá acabando. Não acaba não, todo mundo aqui. Peraí, então. Vem cá, Jales. Deixa eu apresentar o meu parceiro aqui, secretário de Educação aqui de Confresa, meu grande amigo, um cara que tem me ensinado muito aqui, viu, Milton? O Jales, Ô, ele já. é top, cara. E aí, Milton, boa noite a todos Boa aí. noite, cara. Que bom o trabalho de vocês aí, que Deus abençoe, viu? Muito bom fazer essa network, apesar de distante, mas nós estamos aqui no mesmo propósito. Muito bom, viu? Prazer meu, viu? Um abraço a todos aí. Principalmente uma discussão muito interessante que é família, casamento, filhos. É uma construção muito difícil, mas importante para a gente ter uma sociedade mais sadia, né? A base da Isso. sociedade é a família. A gente não pode jamais deixar de construir algo em torno disso. Abraço a todos. Deus. Acreditamos demais nisso e temos colocado energia a todo tempo nisso, né? Porque a gente tem uma preocupação com como será o mundo dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Então a gente tem semeado dia após dia em cima disso, acreditando num futuro melhor. E essa é a nossa responsabilidade, né? Com certeza, com certeza. Bem, Parabéns pelo trabalho aí. Cara, galera, faz um print aí, nossa, aí, ó. Faz um print aí, posta nesses stories aí, né, Milton? Isso! Vou fazer o seu. Vamos aí, faz um sorriso aí, Gustavo. Cara, que Isso aí, bom, Gustavo. Muito obrigado, bom. viu, cara, por essa contribuição fantástica sua aí. Gente, olha, obrigado por todo mundo que participou aí, pessoal que mandou o aviãozinho, pessoal que apertou no coraçãozinho aí, ó. Jéssica tá falando, parabéns, Milton, Gustavo, a live foi excelente. Renato, parabéns, Milton, gostei muito. Tereza, parabéns. Milton, que live foi top. Grande ser humano, continua. A Luciana tá falando, continua, continua. Gente, olha, muito obrigado. Muito obrigado. Segunda-feira que vem tem mais. A gente vai falar sobre comunicação não violenta, tá, gente? Então, segunda-feira que vem, nós temos um convidado aí muito especial para falar com vocês. Deus abençoe, Gustavão. Tamo Valeu, junto. meu Vamos brother. fazer mais lives, hein? Vamos fazer Tamo junto junto, aí. cara. Tamo junto. Valeu, meu Muito bom. irmão. Gente, em breve aí, a gente vai estar lançando aí nos perfis no Pai que Entende Pai, no Gustavo aí um workshop aqui em Brasília aí com ele, tá bom? Gustavo, Deus abençoe. Oh, Obrigado, valeu, meu gente. irmão. Fica com Um abraço, Deus. gente. Tchau, tchau. Abraço. Até mais.